Opa, tudo bem? José Andrade aqui e você está prestes a me assistir no projeto O Zé Responde. O que é esse projeto? Todo sábado às 10h30 da manhã eu faço uma live no meu canal do Instagram onde eu permito que os participantes entrem ao vivo comigo, que eles exponham lá as dúvidas práticas que ele tem, as dúvidas relacionadas ao dia a dia da advocacia e eu ajudo eles a responderem, a resolverem essas dúvidas. E agora você tem a oportunidade de assistir aquilo de melhor, a síntese, o resumo do que de melhor acontece nessas lives de sábado de manhã. Se você quiser participar também ao vivo dessas lives, na descrição desse vídeo vai ter o meu canal do Instagram, é só você aparecer todo sábado, 10h30 da manhã. Espero que você goste e que aproveite muito esse conteúdo. Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de sábado. Eu não sei se você sabe, talvez você saiba, talvez não, mas todo sábado, às 10h30 da manhã, eu entro ao vivo para bater um papo com você, para receber, às vezes, alguns convidados, para receber você, para você participar comigo ao vivo, dividindo a tela aqui comigo, para você tirar todas as suas dúvidas. Quero dar um forte abraço para todo mundo que está entrando aí. O que eu ensino nas minhas redes sociais é a prática. É óbvio que eu vou falar muito de teoria, mas hoje eu vou falar também principalmente sobre a prática. Por quê? Porque a prática é aquilo que a gente não aprende na faculdade. A não ser que a gente tenha a oportunidade de fazer um bom estágio, a prática a gente só aprende praticando ou com a experiência prática que outra pessoa nos traz, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre sustentação oral. É um ponto de grande temor, né? Sustentação oral, seja nos tribunais, seja perante turma recursal, tá? Opa, Cláudio, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Conta aí pra galera, fala seu nome, onde que você tá, em que área que você atua, quanto tempo que você tem de advocacia. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Bom, eu resido em Brasília, moro em Brasília já há muitos anos e advogo há 15 anos. Que legal, hein? E, e, e minhas áreas de atuação referem-se à propriedade intelectual e aos direitos do consumidor. E olha, duas áreas fantásticas, e propriedade intelectual, eu gosto de dizer que é uma área muito, muito promissora, principalmente com internet, com fake news, com disseminação do conhecimento para todo o mundo, né? É uma área muito promissora. Me diz uma coisa, Cláudio, tem alguma coisa que você quer tirar algum tipo de dúvida, compartilhar algum tipo de experiência? A palavra está com você. O objetivo é esse agora. Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pelas aulas sobre as audiências, que eu estou assim muito, muito satisfeito com elas. Tem me ajudado demais, tem me dado muito suporte para trabalhar em função dos meus clientes, enfim. Eu queria parabenizá-lo primeiro por isso. Em segundo lugar, em razão do que o professor nos falou sobre a tutela, antecipação de tutela, eu tenho uma dúvida, inclusive em livros, eu tenho lido muito sobre isso. No caso, por exemplo, de uma pessoa que cometeu um plágio, copiou integralmente uma tese de mestrado, parcialmente, é possível que o juiz, entendendo com as provas que são juntadas aos autos, que ele tenha vamos dizer assim, a tranquilidade para decidir sobre uma tutela, evitando que essa obra plagiada continue a circular no mercado? Será que é possível que o juiz tenha essa sensibilidade ou ele pode pedir uma prova pericial, uma coisa assim? Bom, obrigado pela sua pergunta, tá? Ela é muito inteligente, uma pergunta muito boa. Depende, tá? Depende daquilo que você demonstrar para o juiz na sua pretensão, tá? O juiz, para decidir como antecipação de tutela, na cabeça do juiz funciona assim: caramba, eu nem ouvi a outra parte, eu nem dei a chance para ninguém produzir prova, e eu já vou conceder para o autor aquilo que eu daria só lá no final. Então, peraí, deixa eu olhar em detalhes, deixa eu olhar por trás da folha, deixa eu ver se não tem nada obscuro. Então,
Quanto mais clara for a sua petição inicial e quanto mais evidente forem as suas provas, mais segurança você dá para o magistrado. Tá? Então, dependendo do jeito que você trabalhar a construção da sua inicial, nesse tipo de ação, o que é importante? Primeiro, você mostrar quem foi que primeiro publicou aquele tipo de tese. Você tem que deixar isso claro para o juiz. Olha, tá aqui, ó. Nós temos uma tese que foi publicada, tá aqui registrado lá na universidade, não sei das quantas, em 1989. Tá aqui, ó. Tá comprovado. E aqui está o plágio, publicado agora em 2020, tá? Publicado na universidade tanto. Então está seguro que essa aqui é plágio dessa. Essa aqui foi publicada em primeiro lugar. E aí você vai ter que pontuar, demonstrar na prática onde que está o plágio. Porque às vezes o autor acha que é plágio, mas outra pessoa que estiver lendo até vai achar parecido, mas não vai entender como plágio. Porque o autor, e eu sou autor também, eu tenho algumas obras, a gente tem os nossos livros como filhos, né? Então a gente acha que ideia pode ser plagiada, uma ideia pode ser plagiada. Aliás, as pessoas plagiam ideia todos os dias. Então, o que não pode é você copiar ipsis literis uma obra. Então, primeiro ponto, você mostrar para o juiz quem que primeiro publicou aquela obra, e segundo deixar evidente, por exemplo, copiando trechos de uma e de outra que são idênticos. Olha aqui, ó, na página tal, o autor da primeira obra diz essa coisa, na segunda obra, na página tal, diz coisa idêntica, com as mesmas letras, mostrando, deixando evidente que a ideia central é um plágio, que tudo é um plágio. Se você der essa segurança para o magistrado, você já cumpriu o primeiro requisito, que é a probabilidade do direito. O segundo é o perigo de dano. Tá? Tem perigo de dano se a segunda obra continuar rodando? O autor da primeira obra vai ter qual dano? Você precisa mostrar isso para o juiz. Tá? Então você precisa evidenciar para o juiz qual é o dano. O dano que não dá nem para esperar a parte requerida ser citada. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Imagina que essa segunda obra foi publicada há 2 anos atrás. Tá? Já tem 2 anos que está tendo plágio. Tá? Já tem 2 anos que o plágio está correndo. Se você chegar agora e falar para o juiz, juiz, me antecipa a tutela, senão o autor vai ter prejuízo, o juiz vai falar, mas já faz 2 anos que está tendo esse plágio, agora que você vem apresentar essa situação de urgência, peraí, deixa pelo menos eu ouvir o réu. Para ouvir o réu vai levar 30, 60 dias. Você já esperou 2 anos, espera mais um pouquinho. Então, muita gente não compreende a questão da urgência, porque a urgência da antecipação de tutela tem que ser aquela que não dá para esperar sequer a oitiva da outra parte. Tá? Então, são esses 2 pontos. Mostrar a probabilidade do seu cliente ter direito, e o segundo ponto é mostrar a urgência que não dá sequer para esperar o momento adequado do processo. Coloque-se no outro ponto. Imagina que você é o réu. Caramba, juiz, ele já esperou 2 anos, dava para esperar pelo menos me ouvir. Aí a sensação de injustiça fica ainda maior. Mas o que eu procuro fazer, Cláudio, eu espero que eu tenha conseguido, é mostrar como pensar com a cabeça de quem vai julgar. Porque se você pensa com a cabeça de quem vai julgar, fica muito mais fácil de você escrever seus peticionamentos. Não sei se... não tenha dúvida. Eu não sei se eu fui aí na onde você queria, espero ter feito essa pretensão. É mais ou menos por aí. Professor, muito obrigado, viu? É uma honra muito grande falar com o senhor e estou muito satisfeito com esse curso e vou fazer todos os outros que o senhor estiver presente. Legal, cara. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. É um prazer ter você aqui, uma pessoa com a sua experiência, né? 15 anos já de advocacia e aqui nas nossas lives. Eu espero que você volte todo sábado, tá bom? Opa, Joaquim, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor. Obrigado pela sua participação. Me conta aí, me fala de onde que você é, onde que você mora, em que área que você atua. Conta um pouco de você aí pro pessoal. Doutor, minha história é interessante. Eu me formei no Rio Grande do Norte em 2006. Mas eu trabalhava numa instituição que era impossível, que era vedada o direito. Mas sempre gostei do direito, sempre gostei da advocacia. Aí me aposentei há 3 anos e comecei a reestudar, a reaprender. Legal. E aproveitei eu vi na internet, aí comecei a ver as audiências em a parte e entrei agora no curso, Expert em Audiências. Legal, cara. Espero Só que tem um problema, doutor, um problema que eu posso falar aqui em público. Acho que posso. Claro, claro. É porque eu começo a fazer e não quero parar. Aí você diz, não, tem que parar um pouquinho aí. Aí ontem eu comecei aí, não, vou dar uma parada, vou ver as audiências, aquele negócio todo. Mas tá muito bom, parabéns. Obrigado. O conhecimento, Joaquim, eu costumo dizer que ele é igual remédio. Quando você vai no médico, ele fala assim, ó, você tem que tomar essa caixinha aqui durante 7 dias, 1 comprimido por dia. Se você chegar em casa e tomar todos os comprimidos num dia só, você vai morrer.
né? O conhecimento, por incrível que pareça, se você quiser consumir ele tudo de uma vez, você não vai morrer, mas você não vai aproveitar. Então, por Com isso que o certeza, com conhecimento certeza. também tem que ser por etapa. Eu sei que às vezes a gente quer logo, né, um conhecimento, mas vai devagarzinho, que já que você vai estar lá. Você já deu o passo mais importante, que é ir em busca do conhecimento, né? Ir em Ah, busca com do conhecimento eu certeza. acho que é o passo mais importante. Então, obrigado, parabéns por você estar lá. E me fala aí, tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer trocar uma ideia hoje, que você quer Tenho, que eu doutor. examine para você? Manda ver. É uma coisa que eu estava estudando e eu achei interessante, até porque cabe. A questão de sustentação oral foi bem oportuna essa sua matéria hoje. Eu estudando, acho que é o artigo 937 do CPC, me parece, ele elenca as possibilidades de sustentação oral. Quais são as matérias que pode ter sustentação oral? Aquilo é números clausos, ou seja, são só aqueles recursos, ou, por exemplo, embargo de declaração, que lá não consta, mas não cabe sustentação oral. Pois a princípio não, tá? E tem uma regra de ouro. Você sempre vai precisar olhar no regimento interno do tribunal. O Código de Processo Civil, ele dá algumas balizas, tá? E aí depende muito da interpretação. Tem muitos tribunais que entendem aquilo lá como ipsis literis, é aquilo e não cabe em outras hipóteses, mas há tribunais em que no próprio regimento interno se admite, tá? Se admite efetivamente nos embargos de declaração. Então, não basta olhar só no CPC. Isso eu vou falar um pouquinho mais adiante, quando a gente entrar no assunto. Você sempre precisa olhar o regimento interno do tribunal onde você quer fazer a sustentação. Porque, às vezes, lá, a norma é ampliativa. Tem regimento interno que admite, por exemplo, a sustentação oral em agravo interno. Tá? Tem regimento interno que não fala nada. E aí vai valer o que está no Código de Processo Civil. Então, nos embargos de declaração, eu vou ser bem sincero para você. Tá? Ainda que haja discussão se cabe ou não, o que prevalece é que não cabe, tá? Eu não vejo efetividade. Sabe o que é bem mais efetivo? Você ir falar com o relator. Tá? Vai no gabinete do relator, aponta para ele a contradição. Você não precisa ir lá no dia da sessão. Vai lá, pede licença, o desembargador vai receber. É lógico que eu sei que também tem pessoas que são complicadas, né, que não recebem, mas a grande É maioria verdade, é recebe. verdade. Né? Então vai, fala na assessoria, fala com o relator, fala aqui, eu só quero pontuar essa contradição, tá? Não tem necessidade de um embargo de declaração você fazer sustentação oral. Eu vou mostrar daqui a pouco quando que vale a pena fazer sustentação oral. Eu acho que o embargo de declaração é mais pontual. Se há mesmo uma contradição expressa, você falando lá no gabinete, acho que já vai resolver, tá bom? Ah, ok, doutor, ok. Legal, Obrigado. cara. É Obrigado. importante o estudo por isso, porque Com nem sempre é certeza. muito claro no código e a gente, e no meu caso específico, eu, quando fiz faculdade na Federal do Rio Grande do Norte, eu viajava 70 quilômetros para ir e voltar. 140 por dia chegar à faculdade. Não tinha tempo de estagiar, era aquela complicação. Eu estou tendo a oportunidade agora, nessas audiências online que eu estou fazendo, concomitante com o curso, né? E vendo realmente que são situações reais. A gente fica, apesar de ter participado de muitas audiências, a mando da empresa como preposto muitas vezes, mas mais na área trabalhista, na seara trabalhista, mas criminal e civil, instrução, audiência de instrução, aquelas audiências online é muito válida. E eu creio agora que melhor ainda é que buscando na sua explicação que vai chegar oportunamente mais à frente, que eu comecei o curso agora, né, dessa semana. Mas, Aham. de toda forma, grato aí pela explicação. Vamos ficar aqui online para buscar mais esse conhecimento da parte de sustentação oral, que a gente fica meio tímido, e a timidez, a gente É normal. como você fala, se resolve mais com conhecimento. Aliás, ameniza, né? Com Aquela certeza. insegurança, ela vai mitigar e vai resolver com mais estudo. Eu quero entrar no tema sustentação oral. É óbvio, eu vou dizer de novo, nós não vamos esgotar o assunto, nós vamos falar de alguns pontos importantes. E o primeiro deles é: quando fazer sustentação oral? Quando que vale a pena? Eu sei que essa é a dúvida de muitos advogados. Faço ou não faço? Quando que vale a pena eu ir fazer ou me preparar para fazer a sustentação oral? Esse é o primeiro dilema. E eu já vou te dar uma resposta que talvez não seja o que você gostaria de ouvir, mas eu vou te dizer que fazer sustentação oral tem que ser um ato de exceção e não a regra. Não é todos os processos que você tem, não é em todos os recursos que você entra que você vai lá fazer sustentação oral. É claro, gente, eu estou te dando aqui um
uma opinião e é absolutamente normal que você não concorde, tá? É absolutamente normal que você ache, não, eu vou fazer sustentação oral em todos os meus casos, em todos os meus recursos. Não tem problema, você é livre para fazer. Eu tô aqui tentando te passar a minha experiência, tá? A minha experiência, eu trabalhei durante muitos anos antes de ser magistrado em um tribunal de justiça, junto com o desembargador, acompanhando sustentações orais, em turma recursal também, tenho experiência de turma recursal, então eu quero dividir com você aqui, efetivamente, quando que parece conveniente. Professor, tá bom, se eu não vou fazer em todos os meus processos, quando que eu efetivamente devo fazer? Olha, isso é muito questão de feeling, tá? De você sentir que, caramba, nesse caso eu tenho que ir fazer a sustentação oral. Mas o que eu vou te dizer? É uma coisa que é chave. Deixa para fazer naqueles processos mais importantes, naqueles de maior repercussão. Esse é um critério. E o segundo critério, naqueles processos em que você tem absoluta convicção de que o seu recurso vai mudar o resultado do julgamento. Como assim, professor? Quer dizer que às vezes eu vou fazer um recurso que eu não tenho muita convicção? Vai. Você vai ver, você já deve ter feito isso na sua advocacia. Sabe aquele recurso que você faz, vamos ver o que vai dar? Ou então aquele recurso que você sabe que a prova está lá um pouco fraca, tá? Talvez nesse tipo de processo não vale a pena você queimar um cartucho. Por que eu digo queimar o cartucho? Imagina que o cliente, acabou de te contratar para você entrar com uma ação para ele. No dia seguinte, ele já volta lá no seu escritório e fala, e aí, doutor, já está pronta a nossa petição? E aí você fala, não, ainda não está. No dia seguinte, ele volta, e aí, já protocolou o processo? Fala, ainda não. No outro dia, ele volta, e aí, o juiz já despachou? Quando você insistentemente vai participar de todos os julgamentos, de todas as sessões, fazendo sustentação em toda, talvez você passe essa imagem profissional. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não, tá? Você pode ter os seus critérios de atuação. Eu estou te dizendo que fazer sustentação oral seria bom que fosse exceção, mas você tem o direito de fazer em todos os casos, se você quiser, tá bom? Eu estou te dando aqui uma orientação de como agir. Então, primeiro critério, casos importantes, casos de grande repercussão que você tenha no seu escritório. Tá? Não, professor, eu quero fazer em todos. Tá bom, pode fazer em todos, não tem nenhum problema. Segundo critério, aquele caso que você realmente tem convicção, tá? Tem convicção de que o seu recurso vai mudar o resultado do julgamento e você precisa ir lá para sacramentar, bater o martelo, tá bom? Tem outras pessoas que usam um critério absolutamente oposto. Diz assim, aquele caso em que a minha prova é a mais fraca, aquele caso em que eu tenho menor chance de ganhar, é nesse caso que eu devo fazer a sustentação oral, para tentar convencer pelas palavras. E aí eu vou te dizer uma coisa muito importante. A maioria dos julgadores já vão para o julgamento com a convicção formada. Por quê? Porque eles já tiveram acesso ao processo, eles já fizeram o voto, eles já fizeram lá o julgamento, e eles vão para a sessão com a decisão já feita. É assim que funciona na prática. Eu estou aqui para te dizer o que efetivamente funciona na prática. Então, lá na sustentação oral, a chance é muito pequena de você conseguir convencer um dos julgadores a mudar o voto, a mudar o entendimento. Por isso que eu digo, deixa para aqueles casos em que você está muito convicto. Sabe por quê? Porque se nem você está muito convicto, como que você vai mudar a opinião de uma outra pessoa? Você precisa efetivamente estar convicto, tá? E quanto mais convicto você está, mais você acredita na tese, mais amor você coloca na sua fala, mais efetivamente você consegue convencer. O Leandro está dizendo aí que às vezes eles nem escutam o que você fala. Olha, Leandro, eu vou te dar a experiência de magistrado, tá? Às vezes pode parecer que o juiz não está escutando, porque o juiz está olhando para o outro lado, está lendo alguma coisa, mas isso é mais questão de postura do que efetivamente de comportamento. Eu, muitas vezes, quando o advogado está fazendo as alegações finais, eu estou olhando para outra coisa, estou fazendo as minhas anotações, mas eu estou ouvindo. Tá? Eu estou ouvindo. Pode ser que a minha postura, eu não estou lá olhando no olho do advogado, o correto seria isso, né? Mas eu estou efetivamente prestando atenção. Então, não deixa cair nessa armadilha. Eu vou lá fazer sustentação, o desembargador está conversando, o desembargador está escrevendo, não está prestando atenção, está lá no WhatsApp, mas faça assim mesmo, faça com muito amor, tá? Porque se realmente você fizer com bastante amor, com bastante empenho, pode ser que você toque alguém, pode ser que efetivamente um dos julgadores te escutem. Agora, esse é o primeiro ponto. Quando decidir ir,
quando decidir não ir. Agora, tem um ponto prévio a isso, tá? Tem um ponto prévio que talvez seja o mais importante de todos. Se você decidiu que você vai fazer sustentação oral, eu decidi, eu vou fazer sustentação oral, eu fiz lá o pedido que tem que fazer, a comunicação que tem que fazer, tem alguns tribunais que exigem essa comunicação prévia, outros não, né? Só lá no dia da sessão. Se você decidiu que você vai fazer, você sempre vai analisar os julgadores. Geralmente um julgamento, participam de um julgamento 3 desembargadores, tá? Mas vamos colocar aí, isso vale para Tribunal Superior, vale para turma recursal, então você vai analisar os 3 que vão participar. Geralmente um é o relator, outro é o revisor e outro é o vogal. Tá? O relator é aquele que recebe o processo e aquele que leva o voto, leva a decisão lá para julgamento. Os outros 2, eles vão ou concordar com o relator ou eles vão discordar do relator. Tá? Eles podem fazer um estudo prévio do processo, eles podem, inclusive eles recebem o processo. Tá? Mas geralmente quem faz o estudo mais aprofundado é o relator. Tá? Então, qual é a dica prática que eu queria te dar? Se você decidiu por fazer a sustentação oral, foque em convencer esses outros 2 aqui, que é o relator e que é o vogal. Esses outros 2, eles estão com a convicção um pouco mais suscetível à influência, tá? Porque eles não estudaram a fundo o processo. É claro que eu estou dizendo não estudaram a fundo no sentido de eles não elaboraram uma decisão por escrito. Quem faz isso é o relator. Os outros 2, eles podem pedir vista, eles podem concordar com o relator ou discordar. Então, bata-se, na hora da sustentação, em tentar convencer os outros 2, o revisor e o vogal, tá? Principalmente se você vê que o relator talvez já tenha tendência a negar o seu pedido. E é muito importante, talvez, que você leve para esses 2 aqui, para o relator e para o vogal, que você leve uma minuta daquilo que você vai falar, que você leve por escrito antes, tá? Um dia antes da sessão, no máximo 2 dias, para a coisa ficar bem fresquinha na cabeça dele. Vai lá no gabinete e fala, olha, excelência, eu vou fazer sustentação oral, mas eu fiz questão de trazer aqui esse resumo. Esse resumo sempre tem que ser um resumo de, no máximo, uma lauda, tá? O que você vai colocar nesse resumo que você vai entregar para o revisor e para o vogal? Você vai colocar exatamente o que você vai sustentar. Olha, a sentença decidiu X, mas a sentença errou porque ela contrariou a prova Y. Pronto, é isso que você vai colocar. Tá? Ou a sentença decidiu X e a sentença errou porque o entendimento correto é Y. É isso que você vai colocar. Ah, tem mais de um ponto que eu quero reformar na sentença. Então coloca ponto A sentença decidiu isso, mas a sentença errou porque a prova contrária ao que foi decidido está aqui. Ponto B, a sentença também errou aqui. E agora, o que você precisa se atentar? Tem que ser um resumo, é uma lauda, tá? Não vai levar lá memoriais de 3, 4, 5 laudas. Ah, professor, mas o caso é muito complexo. Bom, dependendo da complexidade do caso, ainda justifica que você leve, talvez, passe de 1 para 2 páginas. Mais do que isso, abandone essa ideia e faça só a sustentação oral, tá? É importante que você leve efetivamente por escrito para o julgador, mas sempre na véspera, para ficar fresco na memória dele, para ele poder lembrar efetivamente de que caso se trata. Geralmente, os julgamentos têm lá 30, 40, 50, 60 processos. Tá? Tem muito processo. Então, se você não for na véspera, pode ser que até lá o desembargador já não atrele você com a pessoa que foi no gabinete levar a sustentação oral. Principalmente para os tribunais que tem grande volume de trabalho. Aí tem uma coisa muito importante, tá, que muita gente negligencia, e essa talvez é a mais importante. Se tem 3 pessoas que vão participar do julgamento, e você está lá em questão, tá lá em xeque, né, um posicionamento jurídico, tá, o tribunal decide de um jeito ou decide de outro jeito, antes de ir para a sustentação, você tem a obrigação de fazer uma pesquisa de jurisprudência dos 3 julgadores. Você sabe como que faz essa pesquisa de jurisprudência por julgador? Entra lá no site do tribunal, na aba de pesquisar jurisprudência, e vai ter um campinho lá para você digitar os parâmetros de pesquisa, mas só sair resultado do relator fulano de tal. Então, se o parâmetro de pesquisa é, por exemplo, a indenização, dano moral, acidente de trabalho, vamos dizer assim, que esses são os parâmetros que você vai pesquisar. E aí você escolhe que você só quer resposta do desembargador tal, que vai ser um dos 3 desembargadores que vão participar do seu julgamento. E aí você vai saber qual é o posicionamento daquele julgador sobre aquele tema. Imagina, então, que você descobre que dos 3 que vão participar, 2 já julgaram questão semelhante favorável ao seu cliente. E um não.
O que você vai fazer na sustentação oral? Você vai levar esse julgado e você vai, como se você fosse esfregar na cara deles. Fala, olha, revisor e relator, vocês já julgaram questão idêntica, se não idêntica, semelhante ao do meu cliente, nesse posicionamento aqui. Menciona o número do processo, menciona o número do julgado. Por quê? Porque se ele pensou em decidir de forma diferente, nessa hora você colocou ele numa encruzilhada. Às vezes, olha, isso é muito comum, tá? Vou dizer na prática, às vezes passa batido. Às vezes o relator decidiu, às vezes o desembargador decidiu uma coisa 2 anos atrás e chega no julgamento hoje, ele já não lembra que decidiu, a assessoria deixa isso passar e ele acaba fazendo um voto em sentido contrário. Então cabe a você, lá na sua sustentação oral, depois de ter feito esse estudo, tá, de como decide os 3 julgadores, apontar para ele, ó, Vossa Excelência já decidiu caso semelhante assim, então agora não pode mudar, tá? Isso acontece e muito. Não se espante se você nunca viu isso acontecer, mas isso acontece muito, tá bom? Eu quero que você fique efetivamente de olho nesse tipo de decisão, tá? Para que não haja contradição. Tá bom, chegou o dia da sustentação oral. E aí, como que vai ser esse dia? Você precisa se atentar sempre ao regimento interno do tribunal. Vai ler o que o regimento interno fala sobre a sustentação. Alguns falam que a sustentação você precisa pedir, informar que você quer fazer com tanto tempo de antecedência. Alguns falam que basta que você compareça no dia da sessão e informe previamente, tá? Geralmente, os tribunais, eles dão preferência, eles passam na frente na hora de julgar lá na sessão aqueles processos que vai ter sustentação oral, porque daí já libera os advogados fazem a sustentação, ele pode ir embora, ele não precisa ficar lá a tarde inteira aguardando a sessão. E isso seria o ideal que acontecesse em todos os lugares, né? A gente precisa respeitar o tempo das pessoas, não é porque os desembargadores vão passar a tarde inteira fazendo o julgamento que o advogado que vai sustentar precisa ficar lá a tarde inteira assistindo outros julgamentos. Então, seria interessante que todos os tribunais dessem a preferência, isso inclusive está em norma, né? Tem muitos regimentos que têm essa previsão. Agora, você decidiu o que vai fazer. O que na prática você deve falar? Você acha que você deve fazer um histórico do processo, fazer um relatório do processo na hora que você abre a palavra? Você acha que você tem que ocupar todo o seu tempo ou que você tem que ser breve? Olha, eu vou te dizer que isso vale também tanto para julgamentos presenciais quanto para julgamentos virtuais, né? E julgamentos virtuais mais ainda. Você não pode esquecer que a gente precisa respeitar o tempo das pessoas, respeitar o seu tempo, respeitar o tempo dos julgadores, respeitar o tempo de todo mundo que está participando, inclusive das partes. Mas, professor, o que você quer dizer com respeitar o tempo? Se você for lá só para repetir aquilo que já está no seu recurso, tá? Não vale a pena ir. Tá? Porque presume-se que as pessoas vão ler, tá? Principalmente o relator. Se você for lá para ressaltar um ponto que talvez está bem nebuloso e que você precisa ressaltar porque esse ponto vai ser chave para decidir o processo, aí vale a pena ir. Como então que você vai estruturar a sua forma de passar? Você sempre vai começar, obviamente, cumprimentando os presentes, mas não precisa de muita formalidade. Ó, quero cumprimentar o relator, o revisor e o vogal, eu vou direto ao ponto. Mostra que você é objetivo, que você respeita o tempo, que você já ganha a atenção e a simpatia. Algumas frases são importantes, por exemplo, eu não vou tomar mais do que tantos minutos. Quando você fala isso, parece que você desperta um gatilho na pessoa olhar para você. Opa, esse cara está preocupado comigo. Então, comece dizendo que você vai ser objetivo, tá? Obviamente, se você for objetivo, se você for prolixo, se for ficar muito tempo, nem fala nada, tá? Mas seja efetivamente objetivo. Comece já de cara apontando como foi a decisão e aonde que ela errou. E por que que ela errou? É só sobre isso que você vai falar. Como foi a decisão, aonde que ela errou e por que que ela errou. Tá? Com isso, você vai direto ao ponto, você não precisa ficar fazendo uma introdução, um relatório do processo. Não é o momento para você invocar doutrina, invocar jurisprudência, salvo se for jurisprudência ali dos próprios julgadores, né? Mas você precisa ir direto ao ponto. Excelências, a decisão disse isso. Porém, a decisão se equivocou porque não analisou a prova tal. Olha o que a prova tal menciona. E aí, se for o caso, você lê um depoimento, você lê uma perícia. Por isso que essa decisão merece ser alterada. Você vai fazer isso em todos os pontos que você ataca no seu recurso. Só que veja,
pontual, não é ficar dando volta, não é ficar repetindo o que você já falou, tá? Não é muito ruim quando uma pessoa quer te convencer de alguma coisa e ela fica repetindo os mesmos argumentos? Ninguém, ó, anota isso que eu vou te dizer, tá? Nenhum julgador é convencido pela insistência. Tá? Um julgador ele é convencido pelo argumento lógico que você traz. Então basta que você apresente uma vez o argumento lógico bem apresentado, que isso já vai ser suficiente. Você não precisa ficar repetindo tudo aquilo que você já falou. Então mostra a sentença. Tá aqui, a sentença disse isso. Porém, a sentença se equivocou porque deixou de analisar a prova tal. Tá aqui, olha o que a prova tal disse. Por isso a sentença merece ser reformada. A sentença disse isso. Porém, a sentença deixou de observar o que diz a lei tal. Se a sentença tivesse observado o que diz a lei tal, a decisão teria sido essa. E aí você mostra por que a decisão precisa ser reformada. Agora, uma dica prática muito importante, tá? Você criticar a pessoa do magistrado não faz nenhum bem para você, tá? E muito pelo contrário, pode ser um tiro que saia pela culatra. Não adianta você, no seu recurso, lá perante os desembargadores, criticar o juiz. Esse juiz decidiu de forma absurda, esse juiz foi isso. Eles também foram juízes e pode ser que eles tomem as dores e que eles se sintam incomodados de você estar ofendendo a figura do juiz. Ataque os termos da decisão. Tá? Os termos da decisão. Tira a pessoalidade, por mais que às vezes você está indignado, por mais que às vezes você possa estar aí puto da vida porque o juiz decidiu de uma forma contrária aos interesses do seu cliente, mas tira a pessoalidade. Ataque os termos da decisão e sempre de forma técnica, tá? Não vai ser ofendendo um magistrado que você vai conseguir convencer um outro magistrado. Pode ser que acabe surtindo o efeito contrário. O magistrado, vendo que você está ofendendo um outro magistrado, ele pare de te ouvir. Fala, cara, esse cara está só ofendendo. Cadê? Aonde que a decisão está equivocada? Se é o julgador que está equivocado, obviamente, o julgador tem que estar equivocado para dar uma decisão equivocada, mas não é isso que importa. O que importa é efetivamente mostrar o defeito na decisão, tá? Anota isso para você não ter nenhum tipo de dificuldade. Então, seja bem objetivo, mostre, vá direto ao ponto e sempre termine antes de acabar seu tempo. Se você fizer isso, é um bom termômetro para você saber que você está apresentando um raciocínio lógico. E não precisa ficar repetindo o raciocínio. Ah, eu ainda tenho tempo, vou repetir tudo. Ah, eu ainda tenho tempo, eu quero reforçar. Quem reforça muito demonstra que está inseguro daquilo que diz. Tá? Quem fica reforçando muitos dos argumentos demonstra que talvez não tem certeza se aquilo que está falando tem verdade ou não. O que eu estou tentando te trazer aqui é um viés prático, tá? De como efetivamente se preparar, tá? De como efetivamente fazer, de como efetivamente ir e conversar, tá? Não precisa ficar com muita formalidade. Eu sei que tem tribunais, tem julgadores que gostam de formalidade. Agora, seja respeitoso, vai lá, chama de doutor, chama de excelência. Tem gente que acha que isso é importante. Eu, particularmente, acho que esse tipo de nomenclatura não tem importância nenhuma, mas preserva uma formalidade. Audiências, julgamentos virtuais, tá? Já foi decidido que há direito à sustentação oral também nos julgamentos virtuais. Então você precisa ver como que o seu tribunal está operando isso na prática. Certamente você tem que informar o seu interesse em fazer a sustentação virtual. O CNJ, na resolução do CNJ, informou que tem efetivamente direito, o advogado tem direito de fazer a sustentação oral mesmo nos julgamentos virtuais. Agora, leva aquela mesma régua que eu te disse antes, tá? Não vá fazer em todos os processos. Ah, é o meu primeiro julgamento virtual, eu vou fazer lá uma sustentação para ver como é que é. Não usa essa régua, usa a régua da importância, tá? Usa a régua, efetivamente, do caso mais delicado, não vai fazer em todos. Então há direito, sim, nos julgamentos virtuais, basta que você informe o que você quer fazer. Tem gente perguntando de postura, né? Postura corporal se importa? Obviamente importa. Sabe por quê? Porque a nossa postura corporal, ela mostra muito da nossa convicção. Se você vai lá, cabisbaixo, falando baixo, com o ombro arqueado assim, você não consegue sequer despertar o interesse da pessoa em te ouvir, tá? Então sempre peito aberto, convicção, falando firme. Ah, mas eu sou muito tímido.
Deixa de lado essa timidez, vai lá, por isso que eu falo, faz com amor, faz com convicção. Se nem você acredita no seu recurso, não vai fazer a sustentação oral. Porque quando você acredita, pode acontecer o que for que você vai fazer o seu melhor. Tá? Então, a postura efetivamente importa. Tá? Então, perguntando aqui, ó, vale a pena fazer sustentação oral em agravo do instrumento quando houve decisão monocrática e pela manutenção da liminar que eu pedi? Olha, isso sempre vai depender do caso concreto, tá? Sempre vai depender do caso concreto. Se você tiver com uma questão que você precisa pontuar, olha, eu preciso mostrar para o revisor e para o vogal uma coisa que o relator não viu, ou que ele não deu importância. Vai, faz a sustentação oral e mostra. Olha, na decisão que já foi dada no agravo, isso aqui é um agravo interno, o eminente relator deixou de observar esse ponto que eu gostaria que Vossa Excelência observasse. Seja pontual, tá? Não precisa efetivamente ficar chovendo no molhado. O importante é que você vá direto ao ponto. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre o assunto. Postura e compostura, obviamente, isso é muito importante. Questões de ordem durante o julgamento, bom, não sei se é uma pergunta. Por videoconferência é considerada presencial, pedir videoconferência, o relator falou presencial. Josi, eu não entendi muito bem a pergunta, mas é assim, os tribunais agora, nesse período de pandemia, alguns estão marcando julgamentos telepresenciais, onde eles participam por vídeo. Tá? Se o seu tribunal está agindo dessa forma, você vai fazer a sustentação também por vídeo. Tá? Mas alguns tribunais estão possibilitando que o advogado faça a sustentação lá no prédio do tribunal. Pode ir lá, vai ter uma câmera e o advogado vai falar para essa câmera e os desembargadores vão estar cada um em um lugar. O julgamento virtual, que é aquele que acontece sem a presença efetivamente das pessoas em um vídeo, é um julgamento virtual. Se você pede a sustentação oral, geralmente sai do julgamento virtual e vai para o julgamento da sessão, porque daí lá você vai poder encontrar os julgadores, tá? Não sei se é isso efetivamente que você perguntou, mas estamos aí para trazer qualquer outro tipo de dúvida. A Paulinha está perguntando, memoriais sempre entregar? Paulinha, talvez você não pegou a parte em que eu falei, às vezes você ainda não estava na aula, que não, tá? Não vale a pena você levar sempre memoriais, não. Não vale a pena, porque senão parece que aquilo que você colocou lá no seu recurso não tem importância. Eu disse aqui que vale a pena você levar memoriais com a mesma regra de que quando vale a pena você fazer a sustentação oral. É um caso muito importante, é um caso que você está plenamente convicto que a decisão precisa ser mudada, a decisão efetivamente foi errada, vale a pena você levar memoriais nesses casos, mas os seus memoriais, eles não podem ter mais do que uma ou no máximo duas laudas. Ele tem que ser pontual e ele tem que mostrar na página do processo, se é uma questão probatória, por exemplo, tem que mostrar na página do processo aonde que está o equívoco. O equívoco está aqui. A análise desse depoimento de folha tal mostra por que a decisão está equivocada. É assim, objetivamente, com parágrafos espaçados, nada daquele texto carregado, tá, com letrinha pequena. Geralmente a pessoa que está no tribunal é uma pessoa que já passou de uma certa idade, às vezes tem dificuldade visual. Se você leva lá um memorial com uma letrinha pequenininha, texto super carregado, a chance desse memorial não ser lido é muito grande. Eu estou aqui para te falar o que acontece na prática, tá? Não estou aqui para enrolar, não estou aqui para inventar, é efetivamente o que acontece. Então, vamos lá. Se uma parte quiser apresentar sustentação oral, a outra parte terá que ir também? Não, não tem que ir não, tá, Fernanda? A sustentação oral é a opção da parte e a outra parte acompanha o julgamento se quiser. Se não quiser, ela fica só sabendo do resultado. Não há necessidade da outra parte saber também.